Amém, meus queridos? Boa noite. Amém? Irmãos, boa noite mais uma vez. Muito bom estar aqui na quarta-feira, uma quarta-feira especial, uma quarta-feira de batismo. Aleluia! E já estão as duas candidatas ao batismo. Em nome de Jesus, é hoje, irmãos. Deus preparou e é na sua casa. Olha como Deus é bom demais. Tinha a terceira, não tinha a terceira? Terceira irmã? Até o final. Já prepara uma pata lá, reserva lá de uma pata. Que até o final. Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos para os recados dessa semana. Ontem nós tivemos uma RCE muito poderosa em Santos. Palavra forte. Hoje pela manhã nós tivemos período de jejum e oração no lar. E à noite nosso culto de ensino. As quintas e sextas-feiras nós temos as células espalhadas. Só que nessa sexta-feira só vai ter célula de mulher, né, irmãs? Que sexta-feira, dia 11, é o grande dia. Chegou o dia, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, homens. Chegou a nossa vez, né, não, Flávio? Chegou o nosso dia. Glória a Deus. Pastor Davi, irmãos, confirmou a presença. Estou cobrando ele todo dia. Se ele não vier, porque eu estou te cobrando ele. Mas ele já confirmou a presença. Então creio que nós teremos uma reunião muito abençoada, uma palavra forte vai ser liberada sobre nós, né? E depois aquele churras famoso, né, irmãos? Aquele churrasco maravilhoso. Encontrei o irmão Cláudio lá no Munhoz, no mercado. Já fiz um convite para ele, ele falou que vai estar aqui. Nem sei um pouquinho, mas ele vai passar aqui. Em nome de Jesus. E, irmãos, muita expectativa dessa reunião de homens. Sei que, não pelo fato do churrasco, mas eu sei que o que Deus ele vai trazer para cada um de nós vai ser algo muito forte, muito profundo. E isso é um motivo para nos alegrarmos, certo? Nós vemos que todas as vezes que as mulheres elas fazem os eventos delas, sempre é uma bênção. As irmãs saem abençoadas, saem foguetadas, saem toda colorida, né? Mas e os homens, né? Mas nós precisamos despertar cada homem, cada lar, porque nós temos que ter esse entendimento que nós somos o sacerdote da nossa casa, amém? Nós somos provedor, nós somos sacerdotes, nós somos a proteção, a coluna. Então, o homem ele precisa despertar isso dentro dele. Eu creio que na sexta-feira isso vai ser bem tratado aqui entre cada um de nós e nós vamos sair daqui abençoados nesse dia. Amém? Irmão, sábado nós não temos nada. Domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. Amém? Domingo passado a gente se empolgou. Na verdade não, a presença de Deus estava tão forte aqui que a gente acabou esquecendo, quase que eu não levanto as ofertas, irmãos. E nossa, foi um culto maravilhoso. Demorou para a gente sair daquela atmosfera, né, irmãos? Creio que a gente ainda está um pouco naquela atmosfera. E eu esqueci de entregar os envelopes da Santa Ceia. Depois, se tiver um certo, puder ir lá no meu escritório pegar, no final a gente vai compartilhar com os irmãos. Amém? Recado para toda a liderança, meus irmãos. Todos os líderes de célula, novos, antigos, os que têm célula, os que não têm célula. Segunda-feira nós teremos uma reunião aqui
geral, com todos os líderes de célula do Guarujá. Essa reunião será com o pastor Michael Afonso, amém? Ela será aqui na ICB Santo Antônio, segunda-feira, às 19h30. Então você que é um líder de célula, que a sua célula está ativa, você que já foi um líder de célula, você que foi apresentado no CAP, você precisa estar aqui para essa reunião, amém? Creio que será uma reunião de alinhamento, uma reunião de ensinamento, de instrução, e é muito importante você participar. Então, segunda-feira, às 19h30, amém? Já vou deixar adiantado para os irmãos. Irmãos, eu não estarei, é a semana que eu trabalho à tarde, então eu não estarei aqui, mas a pastora Carol vai estar, em nome de Jesus, e eu gostaria de contar com todos os líderes da casa para receber os líderes de todo o Guarujá, muito bem, para que eles se sintam em casa, eles se sintam muito bem recepcionados. Amém? Posso contar com vocês, líderes? Amém? Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, nós entramos hoje numa nova série de mensagens. Hoje nós entramos nas bem-aventuranças. Nós vamos percorrer durante as quartas-feiras sobre o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde nós falaremos sobre as bem-aventuranças. E eu gostaria de iniciar essa série de mensagens. Nas outras quartas-feiras serão outros líderes que vão ministrar e nós daremos continuidade até encerrar mais uma série de mensagens, Nós já falamos aqui sobre a armadura do cristão, nós já falamos aqui sobre frutos do Espírito, e a armadura do cristão, e agora nós vamos iniciar sobre as bem-aventuranças. Eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 5, verso 1 ao verso 3, em nome de Jesus. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Então, nós vemos e nós iniciamos hoje essa série de mensagens, onde vai falar sobre as bem-aventuranças. Jesus ali, durante o ministério dele na terra, ele ensinou não só os discípulos, mas ele sempre buscava ensinar toda a multidão que o acompanhava, toda a multidão que o seguia. E esses versículos que nós acabamos de ler retrata isso, fala sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus fala, nesses versículos que nós lemos, fala que Jesus, diante daquela multidão, subiu ao monte e ele começou a ensinar. Jesus, ele busca um lugar mais alto para que todos pudessem ouvir e para que ele pudesse ensinar o maior número de pessoas. Lógico que os que estavam mais perto dele eram os seus discípulos, mas de fato todo aquele ensinamento que durante todo o capítulo vai falar era para toda a multidão, era para todos aqueles que o seguiam, era para um povo específico. Amém? Amém? Primeiro nós precisamos entender que bem-aventurado em grego significa ditoso ou feliz. Se nós trazemos essa palavra para o português, diz que bem-aventurado é mais que feliz. Amém? Nós precisamos entender também e estabelecer que as bem-aventuranças, elas apresentam um contraste totalmente diferente. Nós temos um contraste do mundo, daquilo que o mundo diz, e o contraste daquilo que o reino de Deus, os ensinamentos de Cristo diz para cada um de nós. Irmãos, o mundo todo, a todo momento, ele tenta imprimir em nós um ensinamento. Da mesma maneira, o Espírito Santo tenta a todo momento nos imprimir outro ensinamento. O Espírito Santo, ele tenta nos ensinar como é ser verdadeiramente um filho de Deus. O mundo não, o mundo ele te ensina a você ser verdadeiramente um filho de Satanás. Essa é a realidade.
Irmãos, em todo momento nós estamos sendo ensinados. E nós temos o direito de escolha de receber o ensino de quem não quer que nós possamos escolher. Essa é a realidade. Irmãos, quando nós andávamos no mundo, quando nós éramos do mundo, nós recebíamos o ensino do mundo. Nós pensávamos como as pessoas do mundo pensam. Jesus, durante essas 9, 8 bem-aventuranças, ele vai falar sobre aspectos que, se você for ler, o mundo diz contrário, tudo ao contrário. O mundo diz que você precisa ser forte. O mundo diz que você precisa ser uma pessoa não humilde. O mundo diz que você precisa ser, alguém que pise na cabeça dos outros para você crescer. Irmãos, entre linhas, o ensinamento do mundo sempre foi esse. Você sempre buscou o seu benefício próprio. Você sempre buscou crescer independente da maneira que seja. Mas Jesus, ao longo dessas bem-aventuranças, ele vai trazer o ensinamento de Cristo, o ensinamento do Pai, o ensinamento do Reino. Ele vai falar aqui daqueles que choram, daqueles que são mansos e humildes. Durante essas quartas-feiras, eu te faço um convite, irmãos. Cada líder que vier aqui à frente ministrar acerca de uma bem-aventurança, ele vai falar de um ensinamento de Cristo. Ele vai reproduzir o ensinamento de Cristo. Irmãos, todas as vezes que nós pregamos ou ministramos uma palavra que está de acordo com a Bíblia, nada mais que nós estamos fazendo do que imprimir o ensino do reino. Nós estamos transmitindo o ensino do reino, e isso é muito importante. Se você quiser aprender acerca dos ensinamentos de Jesus, você precisa ler o Evangelho. O Evangelho vai fazer você entender os ensinamentos de Jesus. Amém? Então Jesus ele começa a dizer: bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, pois dele é o reino dos céus. Amém? E como nós estávamos falando, o contraste do mundo é totalmente diferente. O ensinamento do mundo entra em contraste com os ensinamentos de Cristo. Nós, para entender melhor, nós precisamos destacar aqui, irmãos, algumas ideias equivocadas sobre o que significa ser um pobre de espírito. Olha para esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele: meu irmão, pergunta, irmão, ou minha irmã. Meu irmão ou minha irmã, né? Porque tem duas mulheres do teu lado e tem um homem atrás. Aí tu fala meu irmão, aí tu vai virar e fala com o irmão, irmã. Não é verdade? Pergunta para ele: irmão, você sabe o que é ser um pobre de espírito? Então vamos lá, irmãos. Primeiro, nós precisamos entender o que significa não ser um pobre de espírito. Um pobre de espírito não é alguém com uma baixa autoestima. Existem pessoas que olham alguém com uma baixa autoestima e dizem: olha, um pobre de espírito. Alguém judiado pelo mundo, alguém maltratado pelo mundo, alguém excluído pelo mundo. Esse é o pobre de espírito. Na verdade, isso na verdade não é ser um pobre de espírito. Às vezes as pessoas veem alguém calado, alguém introvertido e vai falar: aquela pessoa é um pobre de espírito. Por quê? Porque não se relaciona com ninguém, porque é muito calado, porque é muito introvertido. Aquilo ali é um pobre de espírito. Pensamento totalmente errado, totalmente ao contrário, Também algumas pessoas falam que um pobre de espírito é alguém oprimido. Não, ele é um pobre de espírito porque ele é muito oprimido. Ou ele é um pobre de espírito porque ele é alguém rejeitado. Ele foi tão rejeitado pelas pessoas que ele se tornou alguém pobre de espírito. Ele foi tão abusado pelas pessoas que ele se tornou alguém pobre de espírito. Irmãos, essa é a maior mentira que o mundo tenta imprimir. Essa é a maior mentira que o mundo tenta te ensinar. O pobre de espírito que Jesus fala não são essas pessoas. Não é alguém introvertido, não é alguém calado, não é alguém rejeitado, não é alguém oprimido, não é alguém, que nem a gente fala aqui, não é alguém com baixa autoestima. Não, irmãos, não é isso. O ensinamento de Jesus não é esse. Sabe por que não é esse, irmãos? Porque após a fala de Jesus sobre os bem-aventurados do pobre de espírito, segue uma promessa: porque deles é o reino dos céus. Irmão, é só você parar e analisar um pouco. Alguém oprimido entra no reino dos céus? Não, só os livres entram no reino dos céus.
precisa ser liberto, precisa ser livre. Alguém calado, introvertido, entra no reino dos céus? Pode ser que entre, mas não é nessa finalidade que Jesus estava falando. Alguém com a baixa autoestima entra no reino dos céus? Não, sabe por quê, irmãos? Porque quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você consegue entender o quão valioso você é para Deus. Então isso te eleva a sua autoestima. Amém? Então aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros acham de você, não importa mais, porque você sabe quem você é. Você reconhece a sua identidade diante de Deus. Então se a pessoa está falando se você é gordinho, se você é baixinho, se você é isso, se você é aquilo, irmãos, ema, cada um pro seu cada qual. Não é verdade, meu irmão? Porque você sabe a sua identidade em Jesus. Você sabe quem você é diante de Deus, irmãos. Hoje o que nós mais estamos vendo, pessoas que têm crise de identidade. Como pode você, filho de Deus, ter uma crise de identidade? Você precisa saber quem você é diante de Deus. Você é filho de Deus. Se você é filho, você é vencedor. Se você é filho, você é herdeiro. Se você é filho, você é salvo. Para que ficar com baixa autoestima, irmão? Leva a autoestima. Você é valioso. Você foi pago. A sua vida teve um preço muito valioso. Amém? Mas afinal, o que é ser um pobre de espírito? Pergunta para esse irmão aí que está do seu lado. Fala, se ele aceitar, você vai pagar a cantina para ele no final de semana, no domingo. Vai ter, Santa Ceia em nome de Jesus. Nós cremos. Amém? Então, mas afinal, o que é ser um pobre de espírito? Anote aí, irmãos. Um pobre de espírito é alguém que reconhece a sua miséria espiritual, entende que carece da presença de Deus. Alguém pobre de espírito, meu irmão, é alguém que ele se julga tão miserável que ele clama pela presença de Deus, que ele sabe que sem Deus ele nada é. É isso que é alguém ser um pobre de espírito. Um pobre de espírito é alguém que entende que sem Deus ele nada é. O pobre de espírito é aquele que entende que que Jesus, que Deus é essencial para ele. Uma pessoa que é extremamente dependente de Deus. Isso que é ser um pobre de espírito. Meu irmão, toda vez que você ler essa mensagem, você olha para isso, você tem esse olhar. Um pobre de espírito é alguém que é dependente de Deus, alguém que ama a presença de Deus. Você se julga tão miserável que você fala: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Só Deus pode me saciar, só Deus pode saciar essa sede que há dentro de você. É isso que alguém quer ser um pobre de espírito. É esse tipo de pessoa que reina, que entra no reino de Deus. É esse tipo de pessoas que tem acesso à herança prometida por Deus para cada um de nós. É esse tipo de pessoa que clama pela presença de Deus dia e noite. Ser um pobre de espírito é alguém que reconhece que não existe outro lugar, que ele quer a presença de Deus, que não existe outro lugar que ele quer estar na presença de Deus. Ser um pobre de espírito é aquela pessoa que sabe que sem Deus ela está arruinada, sem Deus ela não é nada. Sabe por quê, irmãos? Existem pessoas que se perdem no meio do caminho, nos seus devaneios, que ela se julga autossuficiente. Porque nós falamos no início da mensagem que o ensino de Cristo ele contrasta com o ensino do mundo. Sabe por quê? Porque o mundo ele te fala para você ser autossuficiente, independente, não depender de ninguém. Você tem que crescer e as pessoas que estão ao seu redor que fiquem para trás. Esse é o ensinamento que o mundo tenta imprimir nos nossos corações dias após dias. Mas Jesus ele vem falando: um pobre de espírito é aquele que é totalmente, extremamente dependente de Deus, aquele que anseia pela presença de Deus dia e noite. Irmãos, nós precisamos ser pobres de espírito todos os dias. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós formos
nesse nível, chegarmos a esse nível, todos os dias que você acordar, que você levantar, em todo momento você está pensando em Deus, buscando a presença dEle, orando, conversando com Ele. Irmãos, quem é um pobre de espírito, ele não falta numa reunião de oração, de jejum. Alguém que é pobre de espírito, ele não falta numa célula. Alguém que é pobre de espírito não falta nem no domingo, numa quarta-feira, culto de ensino, uma S10 Santos. Alguém que é pobre de espírito, ele tem sede de Deus, ele busca Deus como se fosse o próprio oxigênio. É isso que é alguém ser pobre de espírito, meus irmãos. Eu acho que falta um pouco disso para cada um de nós. Sermos mais dependentes de Deus, buscarmos Jesus a todo momento, buscar a Deus em todo momento. É isso que é ser um pobre de espírito. Amém? Em nome de Jesus, um pobre de espírito, ele reconhece que é desprovido de todas as virtudes e reconhece que a sua pobreza é total diante de Deus. O pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que todas as suas ele está desprovido de todas as suas virtudes, mas diante de Deus ele é abastecido de todas as virtudes. Amém? Você consegue entender isso? Ele entende que ele, ser Deus, ele é desprovido de todas as virtudes, porque todas as virtudes que foi concebida a ele só tem, importância quando ele está diante de Deus. É alguém que é pobre de espírito. Um pobre de espírito, ele existe dele uma genuína humildade, e ele é despojado de todo orgulho, meu irmão, minha irmã. Então, um pobre de espírito, ele exala, ele transmite uma genuína humildade. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que ele era uma pessoa superficial na humildade, alguém que você conseguia ver e perceber e enxergar que na verdade no fundo ele não era humilde, mas alguém que é pobre de espírito, essa humildade ela sai dele de uma maneira genuína. Ela consegue transmitir isso de uma maneira tão natural que se torna algo genuíno. Amém? E alguém que é pobre de espírito, meu irmão, ele é despojado de todo orgulho. Sabe por quê? Porque ele entende que nada vem dele. Nada vem dele. Ele não pode nada. Somente Deus pode fazer algo através dele. Pergunta para esse irmão que está ao seu lado: e aí, agora você sabe o que é ser um pobre de espírito? Um pobre de espírito, meu irmão, ele não confia em si mesmo, mas desesperadamente ele procura a graça e misericórdia todos os dias. Repita isso comigo, meu irmão. Um pobre de espírito não confia em si mesmo, mas desesperadamente procura graça e misericórdia. O espírito do mundo diz: confia em ti, confia em si mesmo. Um pobre de espírito, ele reconhece. Aleluia, glória a Deus. Um pobre de espírito, ele reconhece, ele entende que ele é totalmente dependente de Deus. Meu irmão, o convite para cada um de nós nessa noite é que sejamos dependentes completos de Deus. Só assim nós alcançaremos uma pobreza de espírito. E é dessa pobreza de espírito que nós vamos herdar o reino dos céus. Irmãos, que nós sejamos tão pobres de espírito que o nosso pensamento a cada instante esteja em ter a presença de Deus todos os dias no nosso coração e fazer a vontade de Deus todos os dias. Que o nosso coração queime e clame por isso, ser totalmente dependente de Deus, porque assim, irmãos, nós herdaremos, nós entraremos e nós cearemos com o nosso Salvador por toda a eternidade. Já parou para analisar isso? O que é isso? Por toda a eternidade você passar com Jesus. É muito tempo, né, irmãos? Pega esse muito tempo e multiplica por muito mais tempo. Ainda continua sendo muito tempo. Agora passa, pega esse mesmo tempo e multiplica por mais tempo. No inferno. É muito tempo, né? Por isso, nessa noite, se coloque de pé. Eu gostaria de orar por você. Em nome de Jesus, e daqui a pouco nós vamos batizá-las.